18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos agora com você até às 7 da noite. As principais notícias do dia. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio do ano de 2021. Começando a semana ainda, né, Karime? Terça-feira. Tá tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Boa noite, tudo certo. Vamos lá. Muito obrigada para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Muito obrigada pela companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Karime Leão, nós temos hoje cortesia para o circo. O circo está em Manaus, Karime Leão. O circo do nosso querido Marcos Frota está em Manaus, sim. Você é nosso convidado para participar e acompanhar um espetáculo do círculo maravilhoso do Marcos Frota. Então, para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, interage com a gente, comente as nossas matérias, participa da entrevista, que no fim do programa nós vamos anunciar 2 vencedores que vão levar 2 pares de ingresso para o espetáculo do circo Marcos Frota. 6 horas e 1 minuto. Boa noite. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Denúncia contra governador Wilson Lima no caso da compra dos ventiladores pulmonares numa loja de vinhos entra na pauta do Superior Tribunal de Justiça no mês de junho. E é nosso destaque também a crise do oxigênio que o Amazonas enfrentou em janeiro deste ano foi assunto hoje na CPI da pandemia do Senado Federal. Nosso jornalismo traz os detalhes direto de Brasília. E hoje é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. Temos reportagem especial e entrevistas sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o transporte coletivo. Sabia que a Prefeitura de Manaus já pagou mais de 84 milhões de reais para as empresas de ônibus? E você consegue ver esse investimento no transporte público aqui da cidade? Fica ligado que vamos falar sobre esse assunto hoje. Muito bem, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nas últimas 24 horas, de segunda para terça-feira, o nível do Rio Negro subiu mais 2 centímetros e alcançou a marca de 29 metros e 74 centímetros, que, como dissemos ontem, já é a terceira maior enchente da história. Faltam apenas 3 centímetros para superar a segunda maior cheia, que foi em 2009. Exatamente, Carlão, e apenas 23 centímetros para bater a cheia recorde de 2012, quando o Rio Negro atingiu a marca de 29 metros e 97 centímetros. Os meteorologistas preveem que até o início de junho, o Rio Negro vai superar a casa dos 30 metros e pode chegar no fim do mês que vem a marca de 30 metros e 30 centímetros. É, Karime Leão, e as águas não param de subir em todos os rios que banham os municípios amazonenses. Dos 62 municípios do nosso estado, 52 registram prejuízos com o avanço das águas. 25 cidades estão em situação de emergência. Nesta terça-feira, 6 municípios entraram em situação de atenção. E segundo a Defesa Civil, mais de 400 mil pessoas já foram afetadas pela enchente deste ano em todo o estado. E além de todo o prejuízo econômico e social, a subida das águas também aumenta os riscos de doenças, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com a cheia dos rios no Amazonas, a população de Manaus e de mais 53 municípios do interior do estado, afetada pela subida das águas, vem sofrendo não só com prejuízos materiais. A cheia também traz um sério problema de saúde pública para as mais de 100 mil famílias que já tiveram suas casas alagadas. Segundo um alerta da Fundação de Vigilância em Saúde do estado, um dos problemas é a contaminação por doenças como hepatite A e a leptospirose. Segundo o gerente das doenças transmissíveis da FVS, Alexandro Melo, esse não é um problema novo. Ele explicou que todos os anos, quando o rio sobe, as famílias precisam reforçar os cuidados na prevenção dessas doenças. Identificaram uma diminuição no registro desses casos em
2021 em comparação a 2020, a FVS tem apoiado, o governo do estado tem apoiado os municípios na doação de hipoclorito, né? Já foram doados mais de 1,5 milhão de frascos de hipoclorito para fazer o tratamento dessa água, para que essa água esteja mais próxima do consumo humano, né? E não venha transmitir doenças. Outro problema é em relação a acidentes com animais peçonhentos, como aranhas, cobras, escorpiões, que tendem a ficar, nesses casos, no mesmo ambiente em que as pessoas. A gente tem a questão da leptospirose, que é uma doença transmitida pela urina do rato. Então, a mesma situação, o rato está no esgoto, o rato está no lixo. Aquela água subiu e desalojou o rato. Então, o rato ele vai procurar dentro das residências locais onde ele possa ficar. A cheia de 2021 já é a terceira maior cheia registrada em nossa história. De janeiro a março deste ano, pelo menos 826 pessoas sofreram acidentes com animais peçonhentos, como cobras, aranhas, escorpiões, largatas e abelha. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, é realmente uma tristeza ver tantas famílias sendo prejudicadas pela subida das águas sem assistência do poder público. Só que em Manaus são quase 24 mil pessoas afetadas em 15 bairros pela cheia do Rio Negro. É aquela luta, né? Muitas pessoas aí tentando salvar o pouco que tem, como armários, televisores, equipamentos, geladeiras, enfim, elas ficam desesperadas, é claro, né? E as outras pessoas fazem o quê? Improvisam casas em barcos para enfrentar mais um momento de dificuldade aí com a subida das águas. Karime, realmente é uma situação difícil, é uma situação que não é fácil. E não bastasse a pandemia de Covid-19, o desemprego, a falta de renda, enfrentar a maior enchente da história é realmente de deixar qualquer um estressado, né, desesperançado, com aquela agonia e totalmente, né, abandonado ainda pelas prefeituras e também pelo governo, que foram alertados que teríamos aí uma cheia recorde e nada fizeram preventivamente para atenuar aí o sofrimento dos ribeirinhos. Você está ouvindo 18 horas. E como informamos aqui ontem, em primeira mão no programa 18 horas, o Superior Tribunal de Justiça marcou para o próximo dia 2 de junho o julgamento para aceitar ou não a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e mais 16 envolvidos em crimes contra a administração pública. O processo gira em torno da compra fraudada e superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos aqui em Manaus, pelo valor de R$2.900.000 com dispensa de licitação e totalmente direcionada, como se comprovou nas investigações da Polícia Federal. O relator da ação é o ministro Francisco Falcão. A sessão da corte, que vai decidir se aceita a denúncia, deve acontecer no dia 2 de junho por videoconferência a partir das 14h. Essa denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República no último dia 26 de abril e agora o Superior Tribunal de Justiça vai se pronunciar se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral, que coloca o governador Wilson Lima como chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas em plena primeira onda da pandemia em 2020. Karime, é sempre válido lembrar que a denúncia de superfaturamento da compra dos ventiladores pulmonares numa loja de vinho foi levantado e noticiado em primeira mão pelo jornalismo do 18 horas e o caso virou inclusive aí um escândalo de repercussão nacional e internacional. E ontem também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu encaminhar para a CPI da pandemia no Senado Federal as investigações que seguem no Superior Tribunal de Justiça referentes a eventuais irregularidades no combate à Covid-19. São citados os governadores do Amazonas, Wilson Lima, da Bahia, Rui Costa, de Minas Gerais, Romeu Zema, do Pará, Helder Barbalho e de São Paulo, João Dória. Para os deputados do Amazonas que integraram aí a CPI da Saúde de 2020, a recomendação do procurador é fruto do que foi apurado na investigação local no ano passado. Os relatórios da CPI da Saúde vão ser enviados para o Senado para ajudar nas investigações. Os detalhes vamos conferir agora com Odinei Araújo. A
Procuradoria-Geral da República encaminhou a CPI da pandemia, investigações em curso no STJ, Superior Tribunal de Justiça, referentes a eventuais irregularidades no combate à Covid-19. Nos documentos enviados ao Senado, são citados os governadores do Amazonas, Wilson Lima, da Bahia, Rui Costa, de Minas Gerais, Romeu Zema, do Pará, Helder Barbalho e de São Paulo, João Dória. Sobre o governador Wilson Lima foram encaminhados 2 inquéritos, um sobre a aquisição dos 28 ventiladores comprados na loja de vinho por quase 13 milhões de reais e outro sobre irregularidades no Hospital de Campanha Newton Lins e o colapso na saúde em janeiro desse ano, incluindo a falta de oxigênio. Além disso, 4 notícias de fato, que são investigações preliminares, também foram enviadas. Embasaram também os documentos enviados pelo Procurador da República ao Senado Federal, representação formulada pelos deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas contra o governador Wilson Lima durante a crise de abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde de Manaus e interior do estado, o que acarretou na morte de dezenas de pessoas por Covid-19. O deputado Dermilson Chagas comentou a decisão de Augusto Aras. A denúncia que formulei e que foi para a Procuradoria Federal da República e que agora está indo para a CPI da pandemia é sobre a falta de oxigênio na pandemia, os fatos que ocorreram em Manaus e no Amazonas. A omissão, negligência, falta de planejamento, experiência e conhecimento técnico. É para apurar as responsabilidades. O deputado Wilker Barreto lembra que só no Hospital de Campanha Newton Lins, o governo do Amazonas pagou mais de 20 milhões de reais em serviços, incluindo mais de 3 toneladas de roupa de cama de apenas 5 pacientes. Quero só lembrar a você que na CPI da Saúde da Assembleia foi glosado mais de 20 milhões de serviços prestados. Vocês lembram da lavanderia da Norte, que lavou milhares de roupa em um único dia, dos serviços não prestados por outras empresas? É por isso que a CPI da pandemia da Assembleia precisa sair. Nós não temos condições de fiscalizar nenhum serviço prestado. É um governo que tem chefe de quadrilha denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que é o governador. Para o presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, a recomendação do Procurador da República, Augusto Aras, à CPI da pandemia é fruto do que foi apurado na CPI da Saúde no ano passado. A CPI da Saúde no Amazonas ainda colhe seus frutos, sim. Veio o encaminhamento à CPI no Senado pela Procuradoria-Geral da República dos casos dos respiradores e do Hospital de Campanha, ambos investigados pela CPI da Saúde, nos traz um sentimento de missão cumprida, que realizamos o nosso papel como parlamentar. E digo mais, a CPI da Saúde também encaminhará à CPI do Senado o relatório final da nossa CPI para auxiliar nas investigações. Chega de esquemas corruptos na saúde do nosso estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Olha, tudo indica que está chegando a hora aí do governador Wilson Lima prestar as contas na justiça. Afinal, a denúncia contra ele e contra o vice é extremamente grave, ao ponto da Procuradoria-Geral da República pedir o afastamento deles dos cargos e ainda pedir 17 anos de prisão pelos crimes cometidos. Carlão, e a gente pode ir além, tá? Porque além de ser responsabilizado pelo superfaturamento e prejuízos aos cofres públicos, o governador Wilson Lima deve pagar pelas vidas perdidas, pelas mortes causadas por conta desse esquema de corrupção e pela incompetência no enfrentamento da pandemia. Houve mais mortes aqui no Amazonas por complicações da Covid-19 do que em qualquer outro lugar do mundo. E isso é resultado do que, claro, em muitos casos, a corrupção e a má gestão na saúde pública. Sem dúvida, Karime. Vale lembrar que nós aqui do Amazonas enfrentamos aí o colapso no sistema de saúde por 2 vezes, inclusive com falta de oxigênio hospitalar, o que é muito grave, levou dezenas de pacientes à morte por asfixia. Tudo isso por falta de planejamento, por falta de gestão e, sobretudo, por falta de empatia com a dor dos pacientes e dos familiares. Você está ouvindo 18 horas.
E ainda sobre a pandemia, vamos agora conversar com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que traz as últimas notícias da CPI da pandemia no Senado Federal. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, hoje o clima foi tenso também na CPI, né? O ex-chanceler Ernesto Araújo trouxe uma revelação aqui pra gente, né? O governo do Amazonas não respondeu às perguntas feitas pelo Itamaraty para que fosse providenciado um avião específico para transportar o oxigênio necessário aqui para o estado, isso no mês de janeiro, quando enfrentamos a crise do oxigênio medicinal. Enquanto isso, amazonenses morriam por falta de oxigênio, de ar, dentro dos hospitais. Foi exatamente isso? Muito boa noite, Carlos Eduardo. Exatamente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Pois é, vamos começar pelo começo, né? Que foi uma reunião longa, mais uma vez mais, uma reunião longa, um depoimento longo e um depoimento difícil para o governo, né? A reunião de hoje da CPI foi tensa, com o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo, longo com várias questões a serem esclarecidas, porém com alguns detalhes que chamaram a atenção dos senadores. O primeiro, Karine, é que Ernesto Araújo transferiu boa parte das responsabilidades que eram dele para o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que vai prestar depoimento amanhã e com uma carta na manga, né, com o habeas corpus em favor dele para que ele possa ficar em silêncio quando achar necessário. Ele disse que o Ernesto Araújo disse que a maioria das iniciativas do Ministério das Relações Exteriores eram pautadas pelo Ministério da Saúde, à exceção da compra de cloroquina da Índia, que, segundo ele, teve ordem direta do presidente Jair Bolsonaro, e da viagem a Israel para comprar spray, supostamente que é bom para ajudar no tratamento contra a Covid. Saiu na mídia largamente e até hoje não houve um resultado concreto. Sobre os atritos com a China, Ernesto Araújo não admitiu nenhum deles. Ele disse que nunca fez críticas à China, que seus artigos publicados em seu blog e nas redes sociais tiveram interpretações equivocadas. Ele imediatamente foi repreendido pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e acusou ele de estar faltando com a verdade. O ex-ministro manteve a sua postura negacionista. E isso irritou vários senadores, Karine, inclusive a senadora Cátia Abreu, que fez um discurso firme contra Ernesto Araújo. Foi uma fala de 11 minutos, mas eu separei um trechinho para vocês ouvirem agora. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente, só um questionamento, presidente. O tempo é livre. Agora, já passou mais de 6... Porque o senhor passou, porque o senhor não só não colocou o Brasil como pária, porque pária ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. E aí você acompanhou as duras falas, né, da senadora Cátia Abreu, membro da CPI da Covid-19 no Senado Federal, durante o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, não é? Jornalista, Cadu, foi tenso mesmo, né? A gente acompanhou, foram duras as falas da senadora. Exatamente, e não foi só dela, né? Mara Gabrilli também falou pesadamente, outros senadores independentes e da oposição também. Ele levou um bombardeio, na verdade. Pouco falou e muito foi criticado. E um ponto importante desse depoimento do Ernesto Araújo foi quando ele disse que o Itamaraty não mobilizou nenhuma aeronave para buscar oxigênio lá na Venezuela, quando o país ofereceu colaboração ao estado do Amazonas em meio àquela crise em que morriam várias pessoas por dia. Por conta disso, a carga chegou em Manaus por meio de estrada. O presidente, na hora, o senador Omar Aziz, fez uma crítica e disse que uma simples ligação do chanceler poderia ter salvado muitas vidas em Manaus.
Já o senador Eduardo Braga reagiu com firmeza e disse que também faltou habilidade do governo do Amazonas. Inclusive, ele cobrou novamente a convocação do governador Wilson Lima para que também preste esclarecimentos na CPI e à sociedade amazonense. Vamos ouvir. No dia 30 de janeiro, alcançamos o recorde de mortes no meu estado. Tristemente, 225 mortos. E eu pergunto, por que a chancelaria brasileira, em defesa dos interesses dos brasileiros que lá vivem, não agiu proativamente, afirmativamente, para levar oxigênio que estava mais perto para salvar vidas? O senador Marco Rogério ligou a mim, pedindo ajuda sobre Rondônia. Eu disse, eu lamentavelmente não tenho relação com o governador do Amazonas. Por quê? Porque é inepto, incompetente. E pelo que diz o Ministério Público e a Polícia Federal, não agiu com correção. E esta CPI terá que apurar a responsabilidade daqueles que deixaram os amazonenses e os brasileiros morrerem. Não apenas o governo Bolsonaro, não. Porque eu perguntei ao ministro Mandetta, faltou dinheiro? Não faltou dinheiro. E nós vamos perguntar aos representantes do governo e até próprio ao governo do Amazonas o que faltou por parte deles, que na minha opinião foi competência, de capacidade de gestão, de planejamento e vontade de salvar a vida do Amazonas, dos amazonenses. Tá aí, essa é a declaração, foi a declaração do senador Eduardo Braga, membro da CPI da Covid-19 no Senado Federal, durante o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, e ele que fez críticas duras à atual gestão do governo do Amazonas. Voltamos ao vivo conversando com o jornalista Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Foi bem crítica, uma crítica muito forte mesmo, não é não? Para você ver, né? Porque o objetivo é esclarecer o que aconteceu de fato no estado do Amazonas, quem permitiu que a crise fosse instalada no sistema de saúde, o que houve, se foi falha de planejamento, se foi falha de detecção, quem falhou, porque na verdade o que foi falado ao ex-chanceler, que ele falhou por orgulho, para atender aos seus próprios aliados ideológicos. Ele pouco fez pelo Brasil, pouco fez pela população para buscar vacinas e para ajudar o Amazonas em meio à crise. Ele sofreu muitas acusações e mesmo assim, aquilo que ele respondia para alguns senadores, o ex-ministro entregou muito pouco. Mas o depoimento dele coloca o general Pazuello agora em uma situação ainda mais complicada, apesar dele ter um habeas corpus na manga. O ex-senador Randolfo Rodrigues falou agora há pouco com a imprensa. Ele chamou a atenção para um possível abandono do general por parte do governo, que ele vai ser responsabilizado sozinho pelo fracasso da gestão da pandemia em todo o país. Então, por causa disso, foi aprovado hoje a convocação do secretário executivo do Ministério da Saúde, o senhor Elson Freitas, que ele é um dos responsáveis pela compra de vacinas do Ministério da Saúde, para que as informações que ele dei na condição de técnico sejam cruzadas com as informações dos ex-ministros, do atual ministro Dr. Queiroga, inclusive com as informações dadas hoje pelo ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Karine. Ok, então muitíssimo obrigada pelas informações e amanhã, né, então acho que é a mais esperado, o depoimento mais esperado, que é do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tentar explicar, apesar dele ter conseguido esse direito de ficar calado, né, nas questões que ele quer. Eu acho, Karine, pelo que a gente conhece pouco do Senado, vai ter muito bate-boca, porque esse HC poderá ser usado, largamente usado, porque os senadores vão colocar o ex-ministro contra a parede e ele vai usar do direito de ficar em silêncio. E isso deverá irritar bastante os senadores, inclusive os senadores do estado do Amazonas. E já hoje o Ernesto Araújo tergiversou por várias vezes e aí se irritou o senador. Mas agora vai estar uma tropa de choque, o senador Eduardo Braga, vai estar outros senadores da oposição e os independentes para jogar uma carga pesada contra o ex-ministro general Eduardo Pazuello, para que ele fale
ele diga quem falhou, o governo federal ou o governo do Amazonas na gestão na crise da pandemia. É isso, Karine. Esperar para ver agora. Né? Esperar para ver. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 6h24, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, daqui a pouco no 18 horas, hein? Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Temos uma reportagem especial e uma entrevista sobre o assunto. É daqui a pouquinho, logo depois da primeira da playlist do 18 horas. Mix. Agora, hein, vamos saber a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 61% e 91%. 6h31, boa noite. Olha, hoje, hein, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E mesmo com tantas campanhas para combater esse tipo de crime, hediondo ainda é bem comum, principalmente dentro do seio familiar. Por isso, os pais devem se manter sempre alerta. A repórter Nathalie Moraes conversou com a delegada titular da especializada, Joyce Coelho, e tem mais detalhes pra gente. Vamos conferir. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um dia para a conscientização sobre a gravidade da violência sexual de meninos e meninas. Aqui no nosso estado, só no ano passado foram registrados 44 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, quase 90% das vítimas foram meninas na fase da adolescência. Este ano, até o mês de abril, o crime já fez 14 vítimas. 13 delas são meninas. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Joyce Coelho, ressaltou que o responsável deve sempre ficar atento a qualquer tipo de mudança repentina no comportamento da criança e do adolescente. A criança, sobretudo a vítima de abuso sexual, ela fala, seja através da linguagem corporal, seja através da verbalização, seja através de desenhos, dependendo da idade cronológica dessa criança, ela vai manifestar alguma alteração de alguma forma. Crianças abusadas sexualmente mudam de comportamento repentinamente, crianças ficam mais agressivas, passam a não gostar de determinada pessoa. Então, todas essas alterações comportamentais, elas são indicativos de que aquela criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso. A delegada destacou ainda que a maioria dos casos de exploração sexual acontece no âmbito familiar. Qualquer criança ela pode ser uma vítima em potencial, qualquer adulto ele pode ser o autor desse crime. Adolescentes também são autores de abusos, mas nesse caso a atribuição é da Delegacia do Menor Infrator. A DEPCA atua com a responsabilização de autores adultos. Então não existe perfil específico. A gente sabe que o abusador, principalmente aquele que ocorre no âmbito da família, ele é carinhoso, ele é gentil, ele consegue seduzir essa criança para que ela consinta com esse toque inoportuno, com esse abuso, até porque ele pretende cometê-lo várias vezes e com isso fazer a criança guardar o segredo. A violência sexual contra crianças e adolescentes pode acontecer pelo abuso ou pela exploração sexual. O abuso acontece quando uma criança ou um adolescente é usada para estimular ou satisfazer sexualmente um adulto, com ou sem uso de violência. Já a exploração é a utilização da vítima para fins sexuais em razão de um pagamento em dinheiro ou qualquer outro benefício. Se você presenciar
presenciar ou quiser denunciar crimes que tenham denúncias ou crianças e adolescentes como vítimas, você pode registrar a ocorrência na sede da DEPCA, que fica na Avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, no bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. As denúncias também podem ser feitas através do Disque 100, um canal direto da Secretaria Nacional de Direitos Humanos com o serviço emergencial, o 190. Para os casos emergenciais ou de flagrantes, o telefone é o 181. O Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos a psicóloga da Fundação de Vigilância em Saúde, Cassandra Torres, para conversar com a gente. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite, Karine. Em nome da Fundação de Vigilância em Saúde e da Rede de Proteção, agradeço o espaço. Nós que agradecemos já de antemão você conseguir abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente sobre um assunto tão importante aqui no 18 horas. Então, por que o abuso sexual contra criança e adolescente ainda é bem comum nos tempos atuais? Eu acredito que a gente precisa falar de tabu, né? Quando a gente aborda essa questão do porquê que ainda é tão forte a ocorrência do abuso. É difícil a gente abordar a questão da sexualidade com naturalidade, especialmente quando a gente está falando de criança e adolescente. A grande maioria dos pais e cuidadores tem insegurança sobre como tratar o tema. E nós, profissionais da área, a gente sempre orienta que o caminho é a psicoeducação, né, que é ensinar a autoproteção ao corpo. Você não vai abordar a sexualidade com uma criança da mesma maneira que você aborda com uma pessoa adulta, né? Você tem que utilizar uma linguagem que seja acessível àquela faixa etária, àquela fase de desenvolvimento. Mas é importante que a criança conheça todas as partes do corpo, que ela saiba nomear as partes do corpo, inclusive as partes íntimas, que ela entenda quais são os toques que ela deve permitir e os toques que ela não deve permitir, que as partes íntimas dela não podem ser tocadas e que ela também não pode tocar as partes íntimas do corpo de outras pessoas. Então, tudo isso são questões que a gente precisa trabalhar e desmistificar com as crianças e os adolescentes no sentido da prevenção. É verdade. Agora, você tem noção de um cenário real, né, nesse processo todo aí de exploração infantil, ou existe ainda muita subnotificação desse tipo de crime por conta até das ameaças dos abusadores? Fica muito escondido ou aparece agora com mais frequência? Eu acredito que sim, para as duas perguntas. Eu acredito que aparece agora com mais frequência porque a gente consegue mais espaço para falar sobre o tema e empoderar mais, né, as famílias, os cuidadores, a sociedade como um todo. Mas também acredito que ainda exista muita subnotificação. Não só por conta das ameaças, mas porque também a gente ainda precisa trazer mais informação, porque a grande maioria desses abusadores, eles estão dentro do núcleo familiar ou são pessoas do convívio íntimo dessas crianças, né? Existem fatores que interferem nessa questão da notificação e que sim contribuem para a subnotificação. Bom, e as campanhas de conscientização lançadas frequentemente por instituições públicas e privadas, elas têm surtido efeito? Como é que a senhora analisa? Eu acredito que elas surtem efeito, sim. À medida que a gente vê que os casos, eles estão sendo, eles aumentam, os números aumentam. Não no sentido, eu não estou falando no sentido de que está ocorrendo mais violência, né? Embora a gente também não tenha como afirmar isso, mas acreditando que uma vez que o número de denúncias cresce,
Cresce porque as pessoas estão se informando mais, elas estão tendo mais condições de identificar os sinais, né, nas suas crianças, nos seus adolescentes. Elas estão sabendo quais canais de denúncia elas devem buscar. Então, eu entendo que sim, esse é um processo que a gente vem assistindo. Ok, a senhora falou e tem falado de sinais, né, que as crianças elas emitem com frequência. Agora, existe assim 1 ou 2 ou 3, sei lá quantos tipos de sinais que são bastante evidentes e que quase toda criança que é abusada, elas emitem esse mesmo sinal? Tem um desse ou 2, algum nessas circunstâncias que é muito claro, muito fácil de observar? Então, a grande maioria passa pelo isolamento. A criança se fecha, ela se isola, evita brincar. Um outro sinal que eu posso citar aqui é ela começar a apresentar medo de uma figura em específico, né? Uma pessoa em específico ou um gênero específico. Ela pode ficar mais agressiva, mais irritada, e ter agitação, por exemplo, no sono, né? Ter mudança no padrão de sono ou no padrão de alimentação, dentre outros sinais. Bom, a educação sexual, a senhora no início da entrevista, né, falou dessa educação, né, desse tabu, né, que tudo poderia começar por aí. E a educação sexual nas escolas é um instrumento importante no combate ao crime, a esse crime de exploração sexual? Como é que a senhora analisa isso? Eu acredito que sim. Acredito que sim, abordando a questão da psicoeducação, né? Que é essa abordagem da sexualidade de maneira séria, respeitando novamente cada faixa etária, a linguagem para cada fase de desenvolvimento, né? Então, eu defendo que a educação sexual seja promovida dentro das escolas, sim. Ok, agora quem suspeitar que está vendo uma criança sendo abusada, percebeu que uma criança está sendo abusada em um determinado lugar, o que ela deve fazer? Que instituição ela deve procurar? Como fazer? Como agir? Carlos, eu queria só fazer um complemento nessa questão da escola. Pois não. Porque a escola tem um papel fundamental, tá? Inclusive, com a pandemia, a escola acabou saindo um pouco desse cenário e a gente lamenta, não pela pandemia, que a gente sabe a necessidade do isolamento, mas lamenta pela questão da notificação da violência. Bom, como os agressores, na maioria, são pessoas de dentro da família, acaba que as crianças e os adolescentes veem na escola um espaço seguro para buscar ajuda. Sim. Então, esse é mais um fator que eu defendo, né, que a educação sexual seja promovida nas escolas. E quanto à questão das denúncias, eu gostaria de salientar que para você fazer uma denúncia, você não precisa ter certeza da violência. Diante da suspeita, já é possível fazer uma denúncia anônima, né? Você não precisa se identificar. Utilizando o Disque 100, que pode ser tanto por ligação gratuita ou pelo site, também na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, os conselhos tutelares, né? O que fica próximo à sua residência, e também é possível buscar os CRAs ou os CREAs que estão mais próximos ainda, para ter orientação e direcionamento. E a justiça, ela dá prioridade para esse tipo de crime? A justiça tem um trabalho muito sério, né, em relação à atuação. Recentemente, nós inclusive ganhamos uma vara a mais para julgar esses casos, né? Então, eu entendo que toda a rede de proteção, a Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, a Saúde, a Assistência Social, estão todos unidos nesse trabalho de combate ao abuso e à exploração sexual, né, na garantia dos direitos e na proteção das crianças e dos adolescentes. Nós temos alguma programação especial para esta semana em alusão aí ao Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes? Tem uma programação específica para colaborar, para ajudar nisso, né? A
todo o trabalho desde o início da pandemia, do ano passado para cá, ele tem sido realizado de forma online, né? A gente tem evitado o presencial. Eu realmente não tenho segurança de te passar agora todas tudo que está acontecendo, porque eu não tenho esse material comigo, mas o nosso trabalho na Fundação de Vigilância tem sido esse de sensibilizar, de informar e de tentar convocar a sociedade para discutir esse tema que é tão relevante. Sem dúvida. É muito importante, é só com informação, não é que a gente consegue terminar, diminuir, minimizar esse tipo de crime aqui no Brasil, aqui no estado, não é, doutora? Sim, com informação, eu digo informação séria, informação segura, né? Porque informação tem em todo canto, mas a gente precisa passar informação séria e segura para que a gente consiga realizar um trabalho que surta um efeito realmente positivo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu que agradeço o espaço de vocês mais uma vez. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Conversamos com a psicóloga da Fundação de Vigilância em Saúde, Cassandra Torres. 6h45, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta terça-feira um pedido de Maiara Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no Ministério da Saúde, para que ela tivesse o direito de não se autoincriminar na CPI da Covid-19 que está sendo instaurada, que está acontecendo lá no Senado Federal. Maiara Pinheiro é defensora do uso da cloroquina, medicamento cientificamente comprovado e ineficaz contra a Covid-19. Ela vai ser ouvida nesta quinta-feira, dia 20, agora na CPI do Senado Federal. 6h46 em Manaus, boa noite. 18 Horas. Agora conta pra mim, o que é que você acha do transporte público aqui em Manaus? É ruim? Bom, sabe que a Prefeitura de Manaus já pagou mais de 84 milhões de reais em subsídios para empresas de ônibus? Pois é, esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas, logo depois da música. Vamos agora conferir a previsão do tempo, hein? Como vai ficar o tempo amanhã, quarta-feira, 19 de maio, aqui em Manaus. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 65% e 99%. 6h51. 18 Horas. Economia. Tudo bem, vamos conferir agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar começou a semana em queda. Nesta terça-feira, a moeda americana está cotada a R$ 5,26, uma queda de 0,17%. O euro está cotado a R$ 6,40. A moeda virtual Bitcoin, também chamada de criptomoeda, está cotada a R$ 243.315. O valor da arroba do boi hoje é de R$ 307. E a caixa de ovos com uma dúzia está sendo comercializada a média de R$ 9,00 aqui no Amazonas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado aí a inflação oficial do país, ficou em 0,93% em março, acima da taxa de 0,86% registrada no mês de fevereiro. E hoje de manhã, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou desvalorização de 0,19%, com 122.700,47 pontos. 18 Horas. E a Prefeitura de Manaus já pagou mais de 84 bilhões de reais em subsídios para empresas de ônibus, mas o investimento público não chegou em forma de benefícios para quem usa o sistema, que é quem, de fato, paga para que os empresários não tenham prejuízos. E as reclamações contra o transporte público continuam, apesar do apoio financeiro do poder público. E quem conta essa história pra gente agora é a repórter Odiné Araújo.
A estudante Bárbara Santos depende do transporte público todos os dias para estudar e trabalhar, mas mesmo agora em plena pandemia, o sufoco nos ônibus de Manaus é o mesmo. A grande maioria dos coletivos ainda estão em estado bem ruim, a questão da demora também, demora demais, a questão da superlotação também, que prejudica ainda mais a rotina, a vida do cidadão manauara. E com relação a isso tudo, não vejo nenhum posicionamento da prefeitura para melhorias. A estudante talvez não saiba, mas a prefeitura de Manaus, somente esse ano, já empenhou 89.400.000 reais para o setor, além de já ter pago mais de 84 milhões em subsídios para as empresas do transporte coletivo urbano de Manaus. Os números são do Portal da Transparência do município. Os pagamentos são feitos pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, com o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. O subsídio é uma concessão de dinheiro feita pela prefeitura às empresas de ônibus com a finalidade de manter o preço da passagem acessível ao usuário. Mas, de acordo com a dona de casa, Marilane Soares, o investimento público não melhorou o transporte coletivo até agora. A gente não vê melhorias, é um problema antigo que outros governantes tentam resolver, mas parece que ninguém conseguiu ainda. É demora do ônibus sucateado, superlotação, ainda não conseguiram acertar para melhorar o transporte em Manaus. A dona de casa talvez não saiba, mas as empresas do transporte coletivo praticamente não têm prejuízos, porque o contribuinte paga para elas não terem essas perdas. Esse pagamento vem em forma desses subsídios que são apoiados por lei. Assim que assumiu, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, prometeu colocar mais ônibus em circulação para diminuir a aglomeração devido à pandemia, mas as promessas não se cumpriram, como ouvimos anteriormente. Mesmo com o pagamento de subsídios de quase 100 milhões de reais, o especialista em trânsito e mobilidade urbana, Ranieri Mendonça, acredita que tão cedo os usuários não verão melhorias no transporte público. Entre os motivos estão, segundo ele, o tempo em que as empresas trabalharam no vermelho, o período de intervenção da prefeitura nas contas das empresas e na redução da frota de ônibus nesses 2 anos de pandemia da Covid-19. Foram muitas perdas. A solução para isso é um planejamento a longo prazo, planejamento e principalmente uma segurança jurídica para que possam investir de uma forma correta. Se não fizerem um planejamento a longo prazo de uma forma correta e se não derem uma segurança jurídica, de nada vai resolver, porque esse problema do transporte público já vem se arrastando por anos. Nós entramos em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para saber quando de fato a população vai ter um transporte público digno, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, vamos combinar uma coisa, né? Porque esse problema do transporte público, transporte coletivo é muito sério. Sai prefeito, entra prefeito e nada é feito de fato para melhorar o sistema, que é sem dúvida um dos piores do país. Bom, temos aí uma nova administração que está no 5º mês e nada do que foi prometido na campanha saiu do papel. Enquanto isso, o povo continua sofrendo, andando de ônibus velhos, superlotados e caros. Karime, o transporte coletivo em Manaus precisa ser com certeza prioridade da prefeitura. Não temos, ninguém inclusive tem a menor dúvida quanto a isso. Precisa ser prioridade sim. Na campanha tudo é muito mais fácil de ser resolvido, mas depois que assumem aí, as desculpas são sempre as mesmas de sempre. É preciso ter coragem e competência para enfrentar o problema de frente e melhorar esse sistema que está caótico. É isso, claro, com certeza que o povo quer. É para isso que votou no atual prefeito. Agora falta aí ele fazer a parte dele. Você está ouvindo 18 horas. E hoje o Amazonas recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Ao todo foram enviadas pelo Ministério da Saúde 56.060 doses de todas as vacinas em aplicação no Brasil atualmente. Mais de 90% das doses são da AstraZeneca. E as doses das vacinas da AstraZeneca e do Butantan, a Coronavac, devem servir como a segunda dose para quem já tomou a primeira dose. Apenas a vacina da Pfizer, neste lote com 9.360 doses, serão dedicadas aí para
para a aplicação da primeira dose para grávidas e pessoas com deficiência, segundo o próprio Ministério. Com isso, o Amazonas deve aumentar o número da população imunizada contra a Covid-19. Até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 1.055.000 doses, sendo 666 mil pessoas receberam a primeira dose e 338 mil receberam as 2 doses do imunizante. O início da vacinação dos professores aqui na capital é também em 7 municípios da região metropolitana de Manaus contra a Covid-19, como preparação para a volta às aulas no formato híbrido que deve acontecer amanhã no interior do estado, deu uma acelerada no ritmo lento com que a imunização estava sendo executada. Exatamente, Carlão. A Prefeitura de Manaus começou a atender a partir de hoje o grupo de pessoas com deficiência permanente, os PCDs, da faixa etária de 18 a 59 anos, que não recebem o benefício de prestação continuada. Para esse grupo vai ser obedecido o cronograma de idades por dias da semana. Hoje foram atendidas as pessoas de 40 a 59 anos. Na quarta-feira é a vez do grupo de 18 a 39 anos. Olha, amanhã também começa a vacinação dos professores da rede municipal de Manaus, quando serão atendidos aí os trabalhadores de ensino básico da rede municipal e também federal. E da quinta-feira, dia 20, até sábado, dia 22, é a vez daqueles que atuam no ensino básico da rede estadual. Na próxima segunda-feira, dia 24, será a vez dos trabalhadores de ensino básico da rede particular e na terça-feira, dia 25, de ensino superior estadual, federal e também particular. 18 horas. 6 horas 59 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 663 novos casos de Covid-19, totalizando 379.830 os casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 24 mortes, elevando o total para 12.879 mortes por Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 15.700.000 casos confirmados da doença, com 437 mil mortes por Covid-19. O país também soma 13.900.000 pessoas recuperadas da Covid. Agora, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A cada dia, o noticiário vai provando a negligência das autoridades brasileiras no enfrentamento da pandemia. A CPI da Covid no Senado, os depoimentos vão mostrando que, no mínimo, houve descaso com a compra de vacinas. Os detalhes da denúncia do Ministério Público Federal contra o governador Wilson Lima jogam luz sobre como o governo agiu e pretendia continuar agindo na pandemia. No caso do Amazonas, há fortes indícios de corrupção, incompetência e também descasos. Em meio a tudo isso, há confusão no processo de vacinação. Todos os dias aparecem prioridades que vão deixando milhares de pessoas em uma fila que não anda. O cidadão pouco pode fazer a não ser esperar que a justiça faça cumprir a lei. Faça com que os responsáveis pelas milhares de mortes sejam responsabilizados e paguem pelas suas ações e também pelas suas omissões. As mentiras sobre a pandemia continuam a circular, mas a verdade é que pessoas continuam morrendo por falta de vacina. 18 horas. 7 horas e 1 minuto, Karime. Resultado aí, quem ganhou, né, ingressos para o Circle? Nossos convidados, Bianca Alves Urra e Susan Batista da Silva, são nossas convidadas para assistir ao espetáculo lá do Circo Marcos Frota. Então venham aqui em horário comercial na Rádio Mix, Rua Fortaleza, 585, no Adrianópolis. Cada uma levou um par de ingressos. Boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, a partir das 6 horas, estamos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.